Olá, seja muito bem-vindo a essa aula sobre fundos de investimentos. Os fundos são um dos tipos mais comuns de investimentos financeiros aqui no Brasil e também nos outros países, né? Então, ao redor do mundo, fundos de investimentos são em geral muito populares. E aqui vamos trabalhar em detalhes nesta aula sobre o que é um fundo de investimento, quais são as principais características, como funciona a forma de tributação nos variados tipos de fundos e outros detalhes práticos adicionais. Vamos lá! Bom, a gente fala que fundos de investimentos, eles podem ser comparados a condomínios. E nestes condomínios, os investidores, eles compram cotas. Então, os investidores, eles não compram diretamente os ativos financeiros, os investimentos em si, mas eles compram cotas para ter uma parcela de participação neste condomínio. E é o fundo de investimento que vai aplicar, então, o recurso de todos estes cotistas, né, vai aplicar nos respectivos investimentos financeiros, formando um portfólio, uma carteira de investimentos diversificada. E aí veja que uma das grandes características que faz muitas vezes com que os fundos de investimentos sejam atraentes é que, como ele consegue, então, agregar um grande montante, né, de valores, pegando um pouquinho de cada investidor, ao final ele tem um grande montante e ele consegue fazer aplicações bastante estruturadas, aplicações mais complexas, com um viés estratégico bem definido, consegue muitas vezes também ter acesso a investimentos financeiros que o investidor isoladamente não conseguiria, né? E aí também tem toda uma equipe, então, para fazer esse fundo de investimento funcionar, ou seja, é o investidor conseguindo ter acesso a toda uma estrutura, né, profissionalizada de gestão de ativos, e o investidor consegue isso simplesmente comprando cotas de fundos de investimentos. Os fundos de investimentos, eles são fiscalizados e supervisionados via regra geral pela CVM, e eles não têm a garantia do fundo garantidor de crédito. Mas aí veja que o fato de não terem a garantia do FGC não faz com que os fundos sejam um investimento menos seguro. A forma como a segurança, digamos assim, para o investidor, a forma como essa segurança é trabalhada nos fundos de investimentos, ela é diferente de outros investimentos. A gente vai ver aqui um pouco mais adiante que existe toda uma estrutura por trás desses fundos e que, se acontecer de um dos agentes participantes, né, da operacionalização desse fundo, se um desses agentes vir a quebrar ou enfim, acontecer algum evento que é caótico, né, esse agente é simplesmente substituído. Então, a forma como a segurança é trabalhada é diferente do que num CDB ou numa debenture, por exemplo. Uma das primeiras classificações que a gente pode fazer acerca dos fundos de investimentos é dividi-los entre abertos e fechados. Os fundos abertos, eles estão abertos para a captação de recursos, ou seja, é possível comprar cotas destes fundos. Os fundos fechados, eles estão fechados para a captação, ou seja, o investidor não consegue mais comprar cotas. E aí, no dia a dia, na prática, existem fundos que eles abrem, né? Ou seja, eles ficam abertos para a captação em determinados períodos e depois fecham. Isso pode, inclusive, ter um viés estratégico, né, do ponto de vista da gestão do fundo, para que então não fiquem entrando e saindo recursos o tempo inteiro do fundo, que isso pode acabar prejudicando o bom andamento da gestão. Então, dependendo da estratégia adotada para gerir aquele fundo, o fundo pode optar por abrir para a captação apenas uma vez por ano ou apenas em alguns momentos, né, que ele avisa antes os investidores, divulga, e aí então por um determinado período a captação fica aberta e depois o fundo fecha de novo. Para resgates, normalmente não é assim, né? Então ele fecha para a captação, mas o investidor, caso ele venha a efetuar um resgate,
ele pode fazer solicitação de resgate seguindo lá o que é definido nas diretrizes do fundo de investimento.